Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto muito sério para todas as grávidas, né? Para todas as gestantes. É um assunto muito delicado, um assunto muito triste para o nosso país, né? Eu tava vendo, eu vi uns vídeos uns dias atrás, né? E eu veio à tona assim tudo que eu passei quando eu tive meu terceiro filho, né? O vídeo da Giane Sobral quando ela perdeu o primeiro nenenzinho dela. A Giane Sobral é uma youtuber, né? Não sei se vocês conhecem ela. Ela fala mais de vídeo de cabelo cacheado, né? E eu gosto muito. Depois vocês seguem ela lá. E ela fala muito de cabelo, mas especificamente ela ficou grávida, né? E aí ela estava contando sobre a perca que ela teve, né? Ela perdeu o bebezinho dela primeiro e ela contou que ela foi muito maltratada, né? Quando ela foi no hospital, né? Ela foi maltratada por uma médica lá, obstetra, né? Então, aí eu vi o vídeo há pouco tempo do segundo filho da Nicole, Nicole Alex. O nome dela é engraçado, o sobrenome dela é engraçado. Eu até anotei aqui, Nicole Alexiejuk, acho que fala assim, acho que parece russo. Eu não sei falar o sobrenome dela não, mas é Nicole Alexiejuk, o sobrenome dela. Eu acho que fala é assim, tá escrito assim, né? Depois vocês vão lá também no vídeo dela. Ela também é youtuber, muitos anos eu sigo a Nicole, ela fala muito de cabelo também, mas ela fala de outras coisas também. E ela tá grávida novamente, né? Do segundo filhinho dela. E eu tava assistindo e também veio à tona tudo que eu passei com o meu terceiro filho, né? E eu também, a Bruna Teles também, é youtuber também, eu assisto os vídeos dela, todos de cabelo cacheado, que eu sou apaixonada em cabelo cacheado. Tudo que fala de cabelo cacheado, parece que eu sou obcecada com cabelo cacheado. E aí os cabelos dela são todos lindos demais, né? E aí eu sigo elas há muito tempo. E aí, nesses vídeos de cabelo também, elas colocam outros vídeos, né? E aí eu assisto também. E aí a Bruna Telles está grávida do primeiro filho, né? E aí ela estava contando também sobre que ela foi também, fizeram pouco caso dela. É uma coisa horrorosa que tem aqui nesse Brasil, meu Deus do céu. Tanto a Nicole quanto a Giane, quanto a Bruna, todas elas fizeram pouco caso delas, foram maltratadas assim como eu. Eu, quando eu descobri minha gravidez, né, eu fiquei muito feliz, né, meu terceiro filho, eu já tinha, tem 10 anos ele hoje, né, o Daniel. Eu tinha 38 anos, eu tinha 37 quando eu descobri, mas quando eu ganhei ele eu já tinha 38, né. Aí eu já tenho dois filhos, né? Eu já tinha dois filhos maiores, né? Igual a Bárbara hoje, ela tem 23 e o meu segundo, o Gabriel, tem 19. E aí eu tive o Daniel, né? Rapinha do tacho, né? Como se diz. Aí, igual eu tava comentando, nós descobrimos, né, a minha gravidez. E aí, tudo bem, graças a Deus, uma gravidez maravilhosa. Aí eu fui fazer começou do ultrassom, né? Cheguei lá, e foi igual a Nicole. A Nicole. Eu me identifiquei com a Nicole. Aí eu cheguei lá e aí a médica, com a minha experiência, 80% é uma menina. E aí eu via tudo rosa na minha frente. Tudo eu via rosa, vestido rosa, banheira rosa, tudo rosa, sapatinho rosa. Eu fiquei encantada com rosa. Mesmo eu já tendo uma menina, mas falou que era 80% com a experiência dela, 80% é muito, né? Aí tá, fiquei uns 2 meses, 3 meses, vendo tudo rosa, até a outra ultrassonografia, né?
Aí quando eu fui fazer outras ultrassonografia, aí ela, a mesma médica olhou tudo e eu crente que era uma menina, né? E aí ela foi e fez ultrassonografia e falou assim, nossa, e aí ela não tava lembrando de mim não. Ela não tava lembrando de mim não. Aí ela foi e falou, pode pintar o quarto todo de azul, é um menino. E aí eu já fechei a cara e ela falou assim, o que foi? Você não gostou não? Eu falei, não, mas é porque a senhora tinha falado que era uma menina. Aí ela falou assim, e ainda eu falei pra ela assim, e a senhora ainda falou que era 80%, que a experiência da senhora era uma menina. E aí ela falou, nossa, então eu errei feio, né? Desse jeito que ela falou. Aí tá, aí passou, fiquei uns dias assim, meio assim, né? Porque eu já tava crente que era uma menina, porque o psicológico da grávida sabe como é que é, né? O psicológico da grávida é aquele psicológico todo sensível, né? Aí eu pensei que era uma menina. Aí tá, aí passou uma semana, duas, aí tudo bem, menino. Aí eu comecei a ver tudo azul, e aí, graças a Deus, tudo bem. Aí passou, a minha gravidez foi ótima. Na época eu trabalhava o dia inteiro, fiquei até o último dia gordona, que eu tinha um mercadinho, eu fiquei até o último dia gordona, trabalhando. Aí quando eu fui ganhar o neném, no dia eu comecei a passar mal, né? Comecei a sentir as dores, né? Já tinha saído o tampão, e aí o tampão ficou saindo, aquele tampão. Aí eu liguei pro médico. Meu marido, nessa época, trabalhava à noite. Ele tava nesse dia, ele tava trabalhando. Aí meu menininho tinha 9 anos na época, eu pedi para ele ligar pro pai dele. E era mais ou menos assim, era meia-noite, mais ou menos, quando eu comecei a ter contração. Aí eu já liguei pro meu médico e eu esperei, né? Esperei a contração vir mais forte, eu já sou experiente, eu já tive, os meus outros dois foram partos normais, né, também, né? E aí eu esperei assim até ficar bem apertado mesmo, de 10 em 10 minutos, aí eu liguei pro meu médico, aí o meu médico falou que já estava a caminho, né, do hospital, aí eu fui, né? Aí nós fomos, né? E chegou lá nada do médico, porque ele já tinha falado para mim, eu que fui boba mesmo, nem é culpa dele. Ele já tinha falado para mim que se não tivesse pediatra, ele não ia fazer meu parto. E aí meu marido até falou assim, não, então vamos trocar de médico. Aí eu não quis trocar de médico, eu gostava muito dele, né? E aí eu não troquei de médico, arrisquei ter médico pediatra no dia, né, de plantão. E infelizmente não tinha. E meu médico não foi, nem para me falar um oi ele não foi. Ele também foi irresponsável nesse sentido, né? Ele podia ter ido lá, né, visto como eu tava, né? E tudo direitinho. Não foi pelo SUS, foi pelo plano de saúde, meu plano de saúde é o IPASGO, então foi pelo plano. Meu marido até pagou a parte, o apartamento para ele ficar comigo. Só que infelizmente deu tudo errado ou tudo certo, que hoje eu vejo que Deus sempre está com as mãos dele cuidando da gente, né? Às vezes foi um livramento, né? E aí no caso eu fiquei lá 2 horas sentindo contrações, apertada mesmo. E aí eu fiquei lá, e aí a menina chegou em mim e falou, o médico não vai vir e é melhor você ir para Santa Casa. E aí nós fomos para Santa Casa de Misericórdia aqui de Anápolis, que eu moro em Anápolis, Goiás, né? E aí nós fomos, chegamos lá, tinha muita mulher tendo neném, muita mulher em trabalho de parto. E eu pedi, pelo amor de Deus, pro plantonista, o médico plantonista, muito maravilhoso, educadíssimo. Até hoje eu lembro dele, ele foi muito fofo. Só que infelizmente ele falou assim: não, eu não posso fazer seu parto aqui, porque tem muita mulher e não tem como, eu tô sozinho. E eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: não, doutor, pelo menos eu fico ali no cantinho, ali no cantinho. Ele: não tem como. Aí ele escreveu uma cartinha, muito atencioso, muito maravilhoso, e eu já estava dilatada 7 centímetros. 7 centímetros dilatada. Eu já não estava dando conta mais, era nem de andar mais. Aí meu marido foi, arrumou uma cadeira de roda. Aí nós fomos pro carro novamente. Ele escreveu uma cartinha, o doutor lá da Santa Casa escreveu uma cartinha. Muito bonitinho, ele maravilhoso. Educação. Eu acho que ele ficou muito sentido de não poder fazer meu parto. Aí ele mandou eu ir pra maternidade do doutor Adalberto.
Aí eu fui, ele mandou essa cartinha, porque se ele não tivesse dado essa cartinha também, eles não teriam feito meu parto lá, porque meu pré-natal não foi lá. Então, prioridade para quem fez o pré-natal lá. Aí, com essa cartinha, eles me atenderam. Eu cheguei lá já dilatada 8 centímetros. A menina me colocou na maca. Não podia ficar homem na época. Não, o meu marido não podia ficar lá. Lá era uma maternidade só para mulheres. Aí eu fiquei. Aí ele foi lá na casa da minha sogra pegar minha sogra, porque minha mãe tava com meus meninos, porque meus meninos eram criança, né, ainda. Aí meu marido foi lá, pegou minha sogra foi ficar comigo. Aí teve uma hora lá, e nisso, menina, uma sujeira, misericórdia, uma sujeira, um pano sujo que tava lá. Eu olhei para aquele pano, mas quando tá com contração você quer sair, quer que o menino saia logo, você nem olha sujeira, não olha nada. Aí eu deitei lá naquela maca e aí ela fazia aquele tal de exame de toque. Ai, misericórdia. E aí, menina, ela não tinha furado não tinha arrebentado a minha bolsa ainda. Minha bolsa tava intacta, não tinha estourado ainda. Aí ela pegou um palitinho para estourar minha bolsa. E ao invés dela colocar o palitinho lá no lugar certinho, ela quase colocou aquele palitinho no canal da minha urina. Aí eu dei um grito, porque doeu, e aí ela tirou de uma vez, aí depois ela estourou a bolsa, aí depois que a bolsa estourou, sabe como é que é, né, gente? Misericórdia. Eu não tô aqui pra assustar nenhuma grávida, porque eu sei bem como que a gente fica, principalmente grávida de primeira viagem. Eu não tô aqui pra assustar, eu tô aqui pra alertar as grávidas, as gestantes. Eu tô aqui para alertar as gestantes e alertar também os maridos que vão acompanhar as gestantes, as vovós que vão acompanhar, qualquer acompanhante que for com as gestantes, para ficar esperto, porque é, o pouco caso que a gente sofre quando a gente está grávida é imenso, tanto das enfermeiras quanto dos médicos, assim, quanto das recepcionistas. É uma falta de educação, é uma falta de amor, é uma falta de respeito pela gestante. E é uma hora que a gente está tão sentida, é uma hora que a gente está tão frágil, é uma hora que a gente está incapaz de se defender, né? Então eu tô aqui para alertar, para quando alguém for junto, né? Ou quando a gestante for mesmo no médico, quando ela estiver fazendo pré-natal, que tiver algum sinal que o médico é sem educação, sai, vai para outro médico, porque é uma hora que você precisa de muito apoio, que você precisa de muito amor, muito respeito, que você precisa de um ombro amigo. É uma hora que você está muito sensível, é, um, é uma hora que você está precisando de ajuda, de amor, de apoio, porque você está com os hormônios tudo bagunçado, você fica chorona, você fica sensível, principalmente maridos. Vocês tenham amor pelas suas esposas que estão gestantes, porque elas estão carregando um pedaço seu também, né? Então eu acho que é uma hora que precisa de amor em triplo, amor em triplo, nem é o dobro, é em triplo, amor em triplo de toda a família, porque é uma hora que a mulher ela tá muito sensível em tudo, né? Então é um alerta, isso aqui é um alerta. Aí igual eu fui para lá e eu pensei que eu ia receber um apoio maravilhoso e o médico nem apareceu, ele apareceu depois que o Daniel nasceu. Quem fez meu parto foi a enfermeira obstetra, ela que fez meu parto. Inclusive, ela foi a única que me tratou com mais amor, porque ela falou assim: Kênia, senta na cadeira. Eu já tinha estourado a bolsa, eu já estava sentindo muita dor para ganhar o neném, eu já estava com 10 centímetros dilatada. E ela falou: senta na cadeira, e eu fiquei até com medo de sentar na cadeira, né? Mas ela me levou lá pro centro cirúrgico, né? Para a sala de parto. Aí eu fui para a sala de parto. Ela me deitou lá na cama, colocou minhas pernas naquela posição de ter o neném, né? Aí ela mandou fazer força, eu fiz uma força. O médico até então não chegou ainda, não tinha chegado ainda, não tinha chegado.
Aí eu tive o Daniel de parto natural, não teve aquele. Hoje em dia não pode ter mais, né? Só quando o neném é bem grande, parece, é só em caso assim extremo. O Daniel nasceu com 3,5 kg, com 50 centímetros, né? É grandinho, gordinho, então foi natural mesmo, foi como se diz, na rasgada, né? Ele nasceu assim, foi Deus, né? Aí os outros não, a Bárbara e o Gabriel, eles nasceram, a doutora Kênia, maravilhosa, Kênia Machado, maravilhosa, amo, beijo, Kênia, maravilhosa. Ela, ela fez aquele piquezinho, né? Fez aquele cortinho para poder facilitar, né? Hoje em dia não pode mais, mas eu prefiro, nossa. Aí, igual eu tava falando, aí o Daniel nasceu. Aí quando o Daniel nasceu, que a enfermeira tava limpando ele lá e pesando, tudinho arrumadinho, eu tava lá, aberta. Aí o médico chegou e ficou com gracinha. Ah, você já nasceu primeiro, você chegou primeiro do que eu, vim aqui pra cá te pegar, e ficou com aquelas gracinhas sem graça. E aí doutor, o senhor vai me costurar, né? Porque meus outros filhos, falei isso pra ele, falei, meus outros filhos, a doutora Kenny costurou e tal, ficou arrumadinho e tal. Ele, não preocupe com isso não, depois você faz um períneo, você fica preocupado com isso não. Aí eu falei, não, doutor, por favor, me costura, porque fica melhor, né? Ainda mais que o Daniel nasceu assim, sem corte, sem nada, né? Ele, não. Aí ele ficou, acho que com raiva, sabe? De eu ficar insistindo para ele costurar. Eu pedi para ele costurar. Aí ele pegou uma agulha, pegou uma linha, me costurou sem anestesia. E eu senti tanta dor, mas tanta dor, misericórdia. E eu colocava a mão lá para, doutor, tá doendo. Ele, não, tira a mão. Com raiva, sabe, de mim? Com raiva. E eu pôr a mão lá, né, porque tava doendo demais. E ele, não, tira a mão. Tira a mão. A dor que eu já tinha sentido de ter o Daniel, eu tive a dor dele me costurar sem anestesia. E a enfermeira não falou nada também. E eu fiquei assim me sentindo péssima, não podia fazer nada, não podia gritar, não podia fazer nada. Eu fiquei impossibilitada, eu fiquei incapaz, né? E medo também, o que eu ia fazer ali também? Porque ali naquela sala eu tava sozinha, só eu e Deus, e o médico e a enfermeira e o Daniel lá. Não tinha nenhum, meu marido não tava, minha sogra não tava, não podia entrar. Então eu tava incapaz, eu não podia fazer nada, eu não podia xingar ele, eu não podia brigar com ele, eu não podia fazer nada, eu tinha que deixar ele me costurar. E ele me costurou sem anestesia, ele me costurou, pegou a agulha, a linha e me costurou sem anestesia. Então e não foi porque foi SUS, porque quando eu ganhei a Bárbara, minha primeira menina, foi pelo SUS e nossa, eu fui muito bem tratada. Tinha duas enfermeiras lá que não era enfermeira, não, era anjo. E foi pelo SUS. A minha médica, a médica doutora Kênia Machado, aqui de Anápolis, maravilhosa, ela para mim é uma das melhores obstetras que já teve. Ela é super capacitada, ela é uma médica excelente. Hoje em dia ela não faz mais muito parto, ela mexe com outras coisas, né? Mas ela é uma médica maravilhosa, obstetra, maravilhosa. Meu segundo menino, então, igual eu tava falando, não é porque é pelo SUS, eu ganhei a Bárbara pelo SUS e foi assim, uma bênção, uma benção. Tanto as enfermeiras quanto a médica foi maravilhosa, maravilhosa. Não foi por causa disso, de ser pelo SUS. Tem médico pelo SUS bom, só que esse foi um monstro. Nem foi animal, porque animal é bonzinho. Todo animal é bonzinho. Agora ele, um monstro. Ele foi um monstro. Ele me costurou com a, com a agulha e a linha sem anestesia na parte de baixo. Imagina, gente. Então, por isso que eu tô falando, eu vim aqui para alertar, porque, assim, eu acho um absurdo, igual a Nicole contou aquele dia que ela foi lá com o marido dela fazer ultrassonografia e a mulher tava com a cara péssima, a médica da ultrassom lá, tava com a cara péssima e ela
nem perguntou se ela queria saber o sexo da criança, porque ela ia fazer o trem lá de revelação, né? O chá revelação, né? Ela ia fazer o chá revelação e ela não queria saber, ela não perguntou se a Nicole queria saber o sexo e ela já falou o sexo do menino. Então é assim uma falta de respeito, ou de educação, uma falta de consideração com a gestante. Hoje em dia, nossa, eu fico revoltada com esse trem. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, eu fico super revoltada. Misericórdia, eu acho que a gente tem que ser tratada com amor, com respeito. Uma hora que a gente está carregando um anjinho dentro da nossa barriga, dentro do nosso ventre, que Deus abençoou, e a gente ser maltratada desse jeito. Esses médicos ruins, sai dessa profissão, já que você não quer atender do jeito que tem que ser atendida as gestantes. Sai, não fica nessa profissão. É igual recepcionista também de hospital, enfermeira, umas cavalas sem educação, que fala com falta de educação, nem olha na cara da gente. Sai dessa profissão, ninguém tá mandando vocês trabalharem nessa área, não. Vai fazer outra coisa. Então, igual a Jeane Sobral, o médico virou para ela e falou para ela, o primeiro neném que ela perdeu, você não estava grávida, era nada. Nossa, que absurdo. Gente, não tem lógica uma coisa dessas. A Bruna Teles, toda lá com medo, porque ela sempre teve medo de hospital, ela conta lá que tinha medo de SUS, tinha medo de hospital público, tinha medo, foi lá maltratada também. Nossa, que absurdo. Isso aí são muitas. E igual esse médico aí, esse que me costurou sem anestesia, depois eu ouvi falar que ele é racista. Ele maltratou uma amiga minha também, duas amigas minhas negras. Negra ainda é pior ainda. Negra ainda é pior, que é mais maltratada ainda. Sempre foi, sempre vai ser. Nunca vai perder esse preconceito, esse racismo. Nunca vai perder. Então o negro sempre vai ser sempre mais maltratado ainda. Então diz que ele era racista, por isso que ele fez isso. E aí tinha uma menina lá que ganhou neném do mesmo dia que eu ganhei, disse que foi super bem tratada. Ele super tratou ela bem, branca, disse que deu até um beijo na testa dela. Eu falei, hã? Hein? Não, tem dó. Então é uma coisa assim que eu fico assim impressionada. Mas eu tô aqui só para alertar vocês, alertar os maridos, alertar os acompanhantes, para poder, quando tiver algum indício assim que tá te maltratando, não continua. Não continua. Eu não sabia, porque ele nem era meu médico, eu nem conhecia aquele médico, eu não fiz meu pré-natal com ele. O meu médico nem lá também não foi, também. Esse dia, misericórdia. Deus me livre, foi de Deus isso aí. Foi de Deus, tudo foi de Deus, né? Tudo foi de Deus, que o Daniel nasceu saudável, nasceu lindo. Hoje ele é uma criança grande, bonita, forte, conversa muito. 10 anos que ele já tem, você vê. Então é uma coisa assim, triste, horrorosa. Então eu vim aqui para alertar vocês e comenta aí, gente, se vocês já foram maltratados. Conta a sua história aí para eu saber, porque a gente tem que se unir. Eu fico querendo fazer uma campanha para ajudar, que eu fico revoltada com esses trem, porque a gente fala, porque a gente passou. Igual eu passei, Senhor. Eu sei, eu senti na pele os maus tratos da gestante. A gestante é maltratada. E muitas amigas minhas já foram maltratadas, principalmente negras. Foram maltratadas, fizeram pouco caso. E não é só porque é SUS, não é porque é SUS, não. É porque são ruins mesmo. Não tá na profissão que ama. Porque se tivesse, não fazia uma coisa dessa. Entendeu, gente? É isso aí. Então tá, gente, comenta aí, curte, compartilha, se inscreve no canal para me ajudar, porque eu vou abraçar essa causa. Eu vou abraçar essa causa sim, de fazer uma campanha para poder esses médicos tratar as gestantes bem, essas enfermeiras, essas recepcionistas, que quando a gente chega elas nem olham na nossa cara, uma falta de educação, uma cara ruim. Eu não sei para que maltratar a pessoa desse jeito. É, sai da profissão, vai fazer outra coisa, porque se não fizer por amor é melhor não fazer.
Não é não, gente? Então tá, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Eu agradeço de coração. Beijo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Deus que guarda vocês.